De calor aqui. Jesus. Ih, agora eu vou ficar segurando aqui. Aqui no cantinho. Ué, não, fica aqui. Não, aqui, ó. Eu quero isso aqui. Não, isso aqui, ó. Tu vai me sufocar. Deus me livre. Fica aqui então, fica ali no meio. Mas daí pega o microfone. Vê qual que é o microfone dela. É o... Vê se tem. Vê se faz. Por favor. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre nós nessa manhã. Espero que você esteja animado para esse tempo que a gente vai ter aqui agora, aprendendo da palavra, louvando ao nosso Deus. E eu convido você a fechar os teus olhos, a baixar a tua cabeça, para que a gente possa começar esse momento orando e falando com o nosso Deus. Santíssimo Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido nossa torre forte, o Senhor tem sido nosso escudo, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, que nessa manhã tão bonita que o Senhor nos dá hoje, ó Deus, nós possamos também, ó Deus, ver o Teu Espírito trabalhando no nosso coração, ensinando, ó Deus, as preciosidades que a Tua palavra possui, ó Deus, que o nosso coração esteja demonstrando a gratidão, ó Pai, das ricas bênçãos que o Senhor tem dado para a gente, ó Deus, que seja um tempo muito gostoso diante do Senhor, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome e pelo nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém e amém. Convido você a abrir a santa palavra do Senhor no Salmo de número 125. Salmo de número 125, se você for achando, você pode se levantar para a gente aproveitar que está friozinho, né? Já dá uma esquentada, e a gente vai ler esse salmo de pé, de maneira responsiva. Eu leio os ímpares e os irmãos os pares. Salmo de número 125, do primeiro versículo até o versículo de número 5. Número 5. Vamos lá? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á ao Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Vamos todos juntos, o versículo de número 2, novamente. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. E é isso que nós vamos cantar nesse momento. Sabemos que o Senhor está ao nosso redor, protegendo, guiando, liderando o seu povo, e eu convido você a erguer a tua voz para cantar essa verdade ao nosso Deus. Vamos louvar. Bom dia, irmãos. Cantemos então. Será que alguém consegue pegar o gasofilácio e colocar aqui para nós? Primeira canção, você tem a oportunidade de trazer seu dízimo e a sua oferta, tá bom, meus irmãos? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Vamos cantar? Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Recebe toda a nossa adoração, meu Pai. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala.
Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Amém. Podem sentar, amados. Amém. Se você tem bênção ou algum aviso, você pode estar vindo aqui na frente para a gente poder testemunhar aos irmãos. E eu começo com uma bênção. Ontem a gente estava no shopping, né, à tarde, e é sempre uma loucura, né, ir no shopping com 3. E a gente estava descendo a escada rolante. Daqui a pouco o Luigi, pai, meu pé está preso. O tênis dele entrou dentro da escada rolante, assim, sabe? Aí, aquele desespero, ele puxou o pé, tirou, o sapato ficou dentro, assim, e a escada foi descendo, eu tentando puxar, o sapato não saía, e chegou embaixo, travou, amassou tudo o tênis, assim, sabe? Se o pé dele tivesse ali dentro, tinha feito um estrago tremendo, assim, sabe? Então, assim, a gente vê Deus realmente em favor dos seus, livrando, né? Ele ficou, assim, assustado, terminou o negócio todo, né? Eu também dei uma bronquinha nele, falei, que você pôs o pé? Ele falou, não, pai, dessa vez eu não pus, porque às vezes a gente tem umas escovinhas na escada, né? A gente fica brincando, deixa eu limpar meu tênis aqui. Mas dessa vez ele não estava brincando, não sei o que ele fez, sabe? Mas ele ficou assustado, assim, só com um com pé com tênis, o outro de meia, aí todo mundo passava, nossa, travou a escada, o tênis, eu olhava para ele com vergonha, a gente com mais vergonha ainda, né? Mas Deus livrou de um grande acidente a vida do Luigi, né? Podia ter feito uma coisa muito pior, então louvado seja Deus por isso. Bom dia, gente. Eu já estou justificando a ausência, não só a minha, como da UPA, no próximo final de semana. Vai acontecer o nosso camp. E gostaria de pedir que vocês estivessem orando para que tudo corra para a honra e glória do Senhor, que vá tudo bem, que não aconteça nenhum acidente e que eles voltem cheios do Espírito Santo. Bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer. Eu já fiz esse agradecimento outro dia no grupo, mas eu queria também aqui na frente, né? Agradecer pela recuperação do Emerick. Ele está se recuperando bem, já pode usar o andador e Deus tem sido maravilhoso. E quando nós estivemos lá na casa da Cimeia e do Ian, nós fomos na igreja e o pastor, ele
pastor Joel, ele é brasileiro, e ele falou sobre o que é a igreja. E durante esse período que nós passamos por este momento difícil, eu pude ver o que é a igreja, né, o que a gente ouviu lá, a igreja que colocou em prática. E nós somos agradecidos por isso, né? Deus nos abençoou muito através da igreja, da cobertura de oração, né? E eu peço que a igreja ore pelo Ian. Ele saiu impactado daqui com o que a igreja fez, né? Os irmãos que falavam inglês ajudou ele bastante, porque ele não entendia o que os médicos queriam falar sobre a CIMEIA. Então, os irmãos que falavam inglês ajudou bastante o Ian. Então, ele disse que aqui é muito mais fácil passar por um problema, porque tem a igreja, tem os amigos, tem os irmãos, tem a família, e lá é um pouco frio, né? Ele falou, aqui sempre tem um lanche na mesa, lá é muito estranho, aqui é muito mais fácil. Então, ele disse assim, eu vejo o amor, eu vejo o carinho das pessoas quando tem alguém precisando. Então, isso deixou ele comover o coração dele, e que tudo que ele ouviu sobre Deus, que possa estar no coração dele, que Deus possa estar fazendo a obra ali, porque ele ainda está muito magoado. Ele falou assim, como que ele pode gostar de um Deus que tirou a esposa dele, tão jovem? Né? Então, a gente tem orado nesse sentido, para que esse sentimento dele saia do coração dele, que Deus opere na vida dele, né? Bom dia a todos. Bom, eu quero falar sobre um assunto que a igreja ela fornece cestas básicas, tá certo? E a gente, na confecção dessas cestas básicas, nós éramos ajudados pela prefeitura, né? Porque a prefeitura ela dava alimento ao MEN, e era bastante, então sobrava e a gente ajudava os irmãos com aquele alimento, tá? E agora a prefeitura nos cortou esse fornecimento, então a nossa cesta básica está meio prejudicada. E o que nós queremos dizer com isso? Que a gente precisa da ajuda direta de vocês agora para continuar fornecendo essas cestas básicas, tá ok? Então, essa semana eu vou colocar no grupo da igreja o que a gente precisa, e em todo o primeiro domingo do mês, na hora da ceia, a gente vai ter uma cesta aqui na frente, tá? Junto com a mesa, vai ter uma cesta aqui na frente. Então, aquelas pessoas que quiserem trazer sua oferta, trazer o seu quilo, trazer seu macarrão, seu arroz, coloca aqui, tá ok? Então, a nossa política, quer dizer, podemos dizer assim, a gente teve que se adequar a isso, tá? Então, nós temos 8 famílias que nós fornecemos cestas básicas, tá? Então, nós conversamos com o pastor, a cada 3 meses, a junta diaconal vai verificar como é que está a situação daquela família, se melhorou, se já dá para cortar a cesta básica, se não dá, se a gente precisa acrescentar alguma coisa, tá bom? Então, essa é a ideia que eu quero deixar com vocês, que antes a nossa cesta estava bem gorda, tá? Porque a gente tinha esse subsídio, esse mantimento de sobra, agora a gente já não tem mais. Se vocês estiverem com dúvidas, ali embaixo, debaixo da escada, tem o nosso depósito ali, o nosso estoque, né? Então, vocês podem ver como é que está. Podem lá olhar, só tem feijão e mais nada. Tá ok? Então, aquelas pessoas que recebem a nossa cesta básica, a gente tem na cesta básica macarrão, molho de tomate, feijão, sabonete, pasta de dente, e agora a gente está tendo que comprar. Tá certo? Esse mês nós fizemos a compra, deu um valor bem elevado. Então, esse valor que deu, a igreja podia reverter para trocar a telha que a gente está precisando, fazer alguma obra aqui dentro. Hoje a gente está com ar-condicionado aí, está bem quentinho aqui dentro, mas é porque a gente tem dízimo, e esse dízimo retorna para nós, é para o nosso conforto. Tá certo?
Então, essa é a nossa palavra. A gente vai precisar da ajuda de vocês, ok? Para a gente continuar mantendo essa assistência aos irmãos. E essa assistência é só para nossos irmãos aqui da igreja. Tá bom? A gente não dá cesta básica para ninguém lá de fora, não. Antes era diferente, tinha comida sobrando. Chegava pessoas ali, hoje não dá mais para a gente fazer isso. Tá ok? Então, a gente precisa da assistência da igreja para que a gente continue mantendo essa nossa assistência. Tá? E outra coisa que eu queria falar é agradecer aquelas mães que tiveram a consciência daquilo que eu falei aqui e tomaram as providências cabíveis quanto às crianças. Ok? Então, teve um domingo aí que eu vi aqui à frente, todo mundo fica me olhando, alguns ficam me olhando meio torto, e vai lá, só dá bronca, e não sei o que. Não, não é isso. É porque a gente precisa de reverência. E no culto à noite está difícil de você ficar lá atrás. Se você ficar lá atrás, você não consegue ficar. Então, algumas mães ouviram aquilo que eu falei e tomaram algumas providências, tá? Então, ali atrás já está dando para você ficar lá durante o culto. Ok? As mães colocaram os filhos para sentarem perto, colocaram os filhos aqui para frente. Tá? Então, essa é a ideia. Porque aqui é a casa do Senhor, a gente precisa de reverência. Agora, só mais uma coisinha. Quando a gente está orando, ou quando a gente está... Não, vou acabar já. Espera aí. Vou acabar já, espera aí. Quando a gente está orando ou está lendo a Bíblia, gente, espera lá na porta. Por favor, espera lá. Acabou a oração ou acabou a leitura, aí entra. E isso que eu estou falando não é para visitante, não, é para membro da igreja. Tá? Então, por favor, está tendo oração, está tendo leitura bíblica, espera. Eu fico ali até envergonhado de pedir para um irmão da igreja, um irmão já calejado de evangelho, que é para esperar. Então, por favor, está orando, está fazendo oração, espera. A princípio não é para chegar atrasado, né? Mas tudo bem. Espera até terminar, aí você espera, tá bom? Muito obrigado. Temos alguém que nos visita pela primeira vez? Tem o pessoal aqui, deixa eu ver se eu lembro. Poliana, Edivan, acertei? Pedro? Se eu errar vai ficar feio. Raíssa, sejam muito bem-vindos novamente, Deus abençoe vocês. E temos aniversariante essa semana também, já para aproveitarmos? Tivemos? Não lembro agora se tivemos. A semana foi tão corrida. Eu fiz aniversário essa semana? Não, o meu foi da outra semana. Olha para você ter uma ideia de como é que eu estou, né? Ninguém? Aniversariante? Ali, Denise, vem aqui na frente. O pessoal fica tudo quietinho, né? Eu perguntando, tem alguém aniversariante? Quietinho, vem aqui para a gente orar, agradecer ao nosso Deus. Oi? Testando a memória, né? Mas eu gastei toda a memória ali naquele banco. Já não tinha mais, já. Vamos agradecer ao nosso Deus por tantas bênçãos que Ele tem dado por nós. E vou pedir para o Lucas fazer essa oração. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, meu Deus, para exaltar e glorificar o Teu santo nome, meu Pai. Graças te damos por tantas bênçãos, meu Deus, que o Senhor nos concede no dia a dia, aquelas que não percebemos, os livramentos, meu Pai, mas mesmo assim o Senhor olha por nós, meu Pai. Muito obrigado pelas bênçãos aqui que o Senhor deu aos nossos irmãos que vieram aqui relatar, meu Deus, pela aniversariante, que o Senhor concedeu mais um ano de vida, que o Senhor continue abençoando a irmã Denise, meu Pai, meu Deus, com muita paz, saúde, sabedoria, meu Pai. É um privilégio para nós, como irmãos em Cristo, adorar o Seu nome ao lado dessa irmã querida, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor continue presente aqui conosco, que possamos continuar lhe adorando, meu Deus, com toda a honra e reverência, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Obrigado. E é exatamente isso que vamos fazer agora, adorar. Quão formoso é o nosso Deus, essa canção. Eu convido você a se levantar. Ah, tinha um aviso que eu esqueci, né? Hoje à tarde, às 4h30? Às 4h30 tem uma reunião com professores da escola dominical, né? Ou professores com as crianças. Mas eu não sou professor das crianças, é para você também, porque a gente quer muito que você nos ajude nessa empreitada. Os meninos, as meninas precisam de gente para aprender como ser cristão, e você é cristão, então se disponha a ensinar os nossos cordeirinhos, tá bom? Vamos nos levantar, cantar mais uma canção, depois a gente divide em classe. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Adore ao Senhor com essa canção, meu amado. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor, nós louvamos ao teu nome nessa manhã, Pai. Adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade, ó Deus. Recebe todo o louvor, toda a adoração do seu povo nessa manhã, Pai. Fala conosco de uma forma especial através da aula de cada professor, ó Deus, do texto da sua palavra, ó Pai. Que a graça do Senhor seja derramada sobre cada vida que está presente aqui. Muito obrigado também pelos dízimos e ofertas que aqui foram entregues, ó Deus, no altar do Senhor. Aqueles que depositaram, ó Deus, durante a semana na conta da igreja. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Pai. Que as janelas dos céus sejam abertas e derramadas sobre cada um deles bênçãos sem medida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se sentar. Nós cantaremos então a nossa tradicional musiquinha. E aí hoje separam as crianças e os adolescentes. Os jovens ficam por aqui também. E aí vou pedir para o pessoal vir mais pro lado de cá, quem estiver aqui. Fica mais fácil trouxe bala hoje. Hoje nós vamos para a segunda aula do nosso curso, né? Panorama Bíblico. Nós começamos com Gênesis semana passada, que inclusive a palavra-chave é qual mesmo? Opa! Qual é a palavra-chave? Princípio. E o versículo-chave qual era mesmo?
Poxa, o do Gênesis é o mais fácil. Céus e a terra, Gênesis 1:1. Então hoje a gente vai para Êxodo, né? Pastor, não achei o vídeo ainda na internet. Não está mesmo, porque a gente só conseguiu gravar, a gente está com um problema na internet, a gente até trocou agora a empresa, e ontem ele não conseguiu fazer a arrumação toda nos cabos, e vai fazer nessa próxima semana. Então, se Deus quiser, na próxima semana a gente já consegue postar o de Gênesis, o de Êxodo, e aí depois vai postando, tá bom? Então vamos cantar e aí dividir em classe. Alô? Tá. Eu botei pilha nova. Ah, tá. É verdade. Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom ver a nossa escola bíblica bem assídua. Esse lado aqui, se os irmãos puderem perceber, está bastante cheio. Isso é bênção demais. Isso é sinal de que nós queremos realmente nos edificar por meio da palavra, por meio dos ensinos do nosso Deus, e com isso crescermos na fé e na sã doutrina cristã. Amém? O nosso estudo de hoje, ele vai ser um passeio aéreo sobre o livro de Êxodo, né? Nosso segundo livro no Pentateuco. E esse é um projeto de panorama bíblico de cada livro da Bíblia. Estamos começando com o Velho Testamento, já tivemos um panorama bíblico do livro de Gênesis, e hoje nós teremos com o nosso livro de Êxodo. Eu destaco que esse panorama bíblico, a gente não pode sair daqui com esse anseio de querer saber todo o livro de Êxodo. É impossível nós ensinarmos 40 capítulos em 50 minutos de aula. Mas o desejo, a nossa oração, ela tem que ser no sentido de que saiamos daqui querendo explorar esses 40 capítulos, quando estivermos nas nossas casas ou na melhor ocasião que tivermos, o quanto antes, para podermos ver o quão grandes coisas o Senhor fez para aquele povo, e aqueles ensinamentos, certamente eles trazem para o nosso aprendizado nos dias de hoje. E antes de nós iniciarmos esse panorama, vamos orar. Eu peço que os irmãos curvem a sua cabeça. Santo Deus, a gente te agradece, Senhor, por este momento, estarmos na Tua presença, de estarmos com o nosso coração aqui, Senhor, aberto para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti. Fala conosco, Senhor. Fala com este pobre servo aqui, Senhor, que
derrama graça sobre minha vida, Senhor, porque, na verdade, eu vim aqui também para aprender, junto com os demais irmãos. Passeia com o Teu Espírito Santo aqui, transforma todos esses slides que foram colocados aqui, preparados, e fala da maneira que o Senhor quer falar, e não da maneira que a gente precisa, que a gente quer falar, mas que o Senhor queira falar conosco. Fala conosco, ensina-nos, queremos aprender mais de Ti, Senhor. Essa oração que fazemos, agradecidos no nome santo, eterno do nosso Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amados, então, hoje nós temos a didática da bala, né? Então, isso é sinal de que eu vou precisar da interação dos irmãos nesse sentido, tá? Pastor Danilo já pegou ali, pastor Danilo não tem problema de glicose, então ele está bem privilegiado nesse sentido. Pois bem, amados, sem mais delongas, o livro de Êxodo, ele, conforme eu falei, ele é o segundo livro, né, do Pentateuco, ele faz parte da Torá. Os judeus, eles aprendem também o livro de Êxodo pela Torá, e nós temos esse segundo livro da nossa Bíblia, fazendo parte desses 5 livros iniciais, né, os 5 livros básicos da lei, que abordam a lei mosaica. O livro de Êxodo, ele foi escrito por Moisés, os estudiosos, a maioria tem isso como um consenso. Vários escritores da Bíblia também declaram isso nas Escrituras. A gente pode ver como Moisés escreveu na lei. Em várias passagens nós podemos ver isso. E o livro de Êxodo é um livro que a gente vai ver aqui, é um livro libertador para nossas vidas, assim como foi para aquele povo. O título Êxodo significa saída, né? Se nós formos ver no inglês, é exit, que significa saída. Então, o nosso Deus é esse Deus que nos provê saídas. É o Deus que age, é o Deus que está presente na nossa vida. A gente vai ver aqui, a gente vai abordar a questão aqui do livro de Êxodo. 3 questões básicas, que é a palavra-chave, que é a libertação, né? Mas a gente vai abordar como mensagens messiânicas aqui 3 temas, 3 assuntos muito importantes, que são a Páscoa, a presença do nosso Deus e a aliança. Com relação ao título de curiosidade, a própria Escritura, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 6, verso 1, ela nos dá uma pista, um sinal de quando foi o Êxodo, de quando ocorreu o Êxodo. Então, em 1 Reis 6:1, afirma que 480 anos transcorreram entre o início da construção do Templo de Salomão, que foi em 966 a.C., no 4º ano do reinado de Salomão, e o Êxodo. Então, isso coloca uma data aproximada do Êxodo em 1446 a.C. Então, antes de nós iniciarmos o Êxodo propriamente dito, é também importante ressaltar que o Êxodo, a disposição do livro do Êxodo da nossa Bíblia, ela é oportuna e didática. Por quê? Ela dá uma continuidade na Gênesis, no livro de Gênesis. E, antes de nós abordarmos o livro do Êxodo propriamente dito, a gente precisa acessar os últimos capítulos do livro de Gênesis. Por quê? Esses últimos capítulos, ali a partir do capítulo 47, eles nos dão uma posição de como está, onde está o povo israelita. Ali no capítulo 47 do livro de Gênesis, a gente vê que Jacó já está no Egito, né? Eu não vou aqui fazer um panorama da história de José. Nessa questão aí, José, a gente já sabe que José era governador do Egito, a terra foi atingida por uma grande fome, então foi um projeto de Deus levar José para o Egito e, enfim, fazer tudo aquilo que nós podemos perceber no livro de Gênesis. Mas aqui, nesse contexto, Jacó, com todos os seus filhos e os seus servos, estão na região de Gósen. Estão na região de Gósen, essa região aqui, que foi destinada por Faraó para que Jacó e a sua parentela estivesse ali fixada. Por quê?
naquela época havia uma fome muito grande na terra, e José participou desse projeto de todas as nações migraram para o Egito, e José ele foi fundamental nesse papel de armazenar trigo para se preparar para grandes anos de fome que ocorreu naquela época. E o Egito, naquela época, era a potência mundial. Então, a família de Jacó ficou aqui em Gósen, ok? Uma região de pastoreio, uma região de pecuária. A título de curiosidade, os egípcios eles consideravam essa atividade de pastoreio e pecuária abominável, né? Eles tinham, inclusive, uma das divindades era um boi, né? Era um bovino. Então, eles consideravam essa atividade que os israelitas desenvolviam como abominável para eles. Então, destinou essa área justamente aqui, de Gósen, para Jacó ficar. Eu vou ler aqui o versículo do verso 22 do capítulo 50 de Gênesis. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, lá adquiriram propriedades, foram floríferos e multiplicaram-se muito. Então, ocorreu isso, amados. Jacó, os últimos 17 anos de vida de Jacó foi nessa região de Gósen. Então, ele faleceu e José levou ele para Maquipela. A gente sabe que em Maquipela, onde tinha o sepulcro, né, dos patriarcas, então Jacó queria ser sepultado lá. Então, com a morte de Jacó, José pede autorização a Faraó permite, ele traz Jacó para cá. Então José retorna para cá e permanece aqui com o restante, né, dos irmãos e toda a parentela. Então essa família, esses 70, cerca de 70 no início, proliferaram-se, né, multiplicaram-se, e José, ele no verso 22 de 50, diz que ele conseguiu ver a terceira geração dos seus netos. Então, ele conseguiu ver os seus tataranetos, os filhos de Efraim. Então, isso nos leva a entender, a interpretar mais ou menos que esse tempo de liberdade dos israelitas no Egito durou pelo menos 120 anos. A gente tratando assim uma geração bíblica em torno de 40 anos. Então, pelo menos 120 anos, esse povo viveu livre nessa região aqui. Tá? Os israelitas, porém, eram férteis. Aqui eu acompanho com o livro de Êxodo, está um pouquinho escondido. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. O que ocorre? José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração que adentraram no território de Gósen, faleceram, morreram. E, conforme eu falei, essas gerações foram passando, né, dos israelitas. Ao mesmo tempo, o faraó, que até então tinha José como seu braço direito, também morreu, e os seus descendentes foram sucedendo. Dessa forma, o que ocorreu? A dinastia faraônica, que estava na época dessa terceira geração aqui, ela não tinha mais um conhecimento dos feitos de José. A fome já tinha passado, enfim, já tinha se passado mais de um século. Com isso, o que eles viram? O faraó da época, ele encarou isso aqui como um perigo de soberania para aquela nação. E, com isso, o faraó tomou uma atitude de começar a escravizar esse povo israelita que lá estava. E é o que nós vamos ver agora no próximo slide. Tudo bem até agora, irmãos? Tudo tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Alguém quer ganhar bala? Está bem até agora? Então tá, vamos continuar nesse drone aí por essa região do Egito. Então, agora, esse mapa é o mapa que descreve o período de escravidão de Israel no Egito. Então, ali, a gente já lendo ali os primeiros versos do capítulo 1 do Êxodo, ele já dá um panorama para a gente do que ocorreu. Aqui permanecem na região de Gósen, só que os israelitas, eles
agora, como escravos, eles constroem, os egípcios os usam para construir essas duas cidades celeiros aqui, Pitom e Ramsés. Provavelmente esse era o nome do faraó na época. Tá? Então aqui o nosso verso 11 do capítulo 1 de Êxodo nos dá uma pista. Ó. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Então, o próprio texto bíblico, no verso 40 do capítulo 12, ele descreve o tempo de escravidão. Então, perceba que o povo viveu, né? José morreu, os seus irmãos morreram, aquela geração israelita, né? Terceira geração, estava ali em Gósen, ainda mantinham, né, por ser livres, provavelmente seus ritos, o seu nível de adoração a Deus elevado, né, porque era assim que funcionava com Jacó ainda, né, o terceiro patriarca. Então, depois desses 120 anos, mais ou menos, 430 anos de escravidão. Perceba que 430 anos, se nós formos traçar um quadro de geração bíblica de 40 anos, 10 gerações se passaram. Então, se você imaginar bem, 10 gerações, você tem um contato com o Deus de Israel, o Deus vivo, o que acontece? Certamente essas gerações, elas vão se moldar, se adequar a quê? Ao Egito, se adequar àquela cultura, se adequar aos hábitos, se adequar às divindades, e com isso, o Deus de Israel, o Deus poderoso, o nosso Deus, ele, para aquele povo, ele vai ficando cada vez mais distante. Tudo bem até aqui, irmãos? Se alguém quiser acrescentar aí, estamos aprendendo junto, tá? Então, feito esse contexto do início do livro de Êxodo, para os irmãos se situarem, por isso que é bom, eu encorajo os irmãos, quando saírem daqui, se imergirem nesses 40 capítulos do livro de Êxodo, porque ele é riquíssimo não somente em narrativa histórica, mas em aplicações para a nossa vida, e nós vamos ver isso aqui. O propósito do livro de Êxodo é esse aqui, ó, narrar a história da libertação do povo de Israel, o povo eleito da sua escravidão no Egito. Então, tem uma foto ilustrativa aí dessa multidão. Esse é o propósito do nosso livro de Êxodo. E eu coloquei alguns versículos-chave aqui, não é o versículo-chave de Êxodo, mas são versículos que nos ensinam, explicam melhor esse propósito. Primeiro está aqui, ó, na verdade são 2 versículos, 7 e 8 do capítulo 3. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo. Percebe aí, ó, a libertação aí, ó. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Voltando aqui, aquele primeiro mapa, a gente percebe que essa região que até então os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó já estavam nela, com essa fome, esse povo todo sai daqui, né? Aqui perde o sentido eles ficarem por questões de sobrevivência. Então, o que ocorre? Se você soma 120 anos mais 430, quanto tempo que essa terra vai ficar aqui esperando por eles sem invasores? Impossível. Então, essas outras nações todas que foram citadas ali, ó, ocuparam isso aqui tudo. Só que isso aqui era uma promessa de Deus para Abraão, não era? Então, Deus é um Deus cumpridor de promessas. Então, ele, apesar dessa escravidão, ele vai permitir que esse povo recupere a terra que lhe é devida. Só que agora eles vão ter que botar para fora esse povo aqui, ó, tá? E isso aí, a gente lendo o restante do Pentateuco ali, a gente vai
vai pegar o livro de Josué, vai pegar o livro de Números, ele vai dar esse cenário que nós vamos aprender aqui, com certeza. Tudo bem até aqui, irmãos? Alguém quer contribuir? Alguém quer falar? Quer falar alguma coisa, pastor? Não? Tranquilo? Tudo bem? Ok. Então vamos lá. É que eu estou querendo beber água. Eu acho que, pausa pastoral, né? A hora que você falou, né, das 10 gerações que já se passaram, né? A gente tem uma importância gigantesca no ensino e no guiar os nossos filhos. Se a gente não toma esse devido cuidado, se a gente se amolece, se a gente entra na moldura que o mundo coloca para a gente, eles vão sair do quadro perfeito que Deus pinta para a criação e para a continuação da sua herança. Então, lembra que a gente falou que no curso a gente vai sempre ver também informações técnicas, vamos dizer assim, da Bíblia, a gente está numa escola, né? Mas a gente também vai ver muita coisa falando ao nosso coração e princípios do próprio livro que nos ensinam a como trilhar a nossa vida. Tomem cuidado com os seus filhos. Continue ensinando, continue batalhando, porque se a gente esmorece, uma geração que seja, o rastro é gigantesco. Então, é uma lição muito bonita que eu vejo também no livro de Gênesis. Deu tempo? Obrigado, pastor. Perfeito, isso aí é uma grande verdade. Ah lá, o irmão presbítero Edson quer acrescentar aí, quer contribuir? Bala. Não, é só lembrando que, quando o irmão citou ali 120 anos, depois 400 anos, a gente vai vendo o povo viver nesse contexto e esperar, né, o agir de Deus. E na nossa vida, às vezes a gente não tem paciência para esperar um mês, né? 2 meses, 1 ano, 2, 3. E muitas vezes nessa expectativa, nessa espera, dá essa impressão de que Deus não está agindo, né? E aí, nesse contexto, a gente percebe Sim. Deus agindo ao longo da história, ao longo dos anos. Eu acho que traz para a gente a lição de que a gente tem que ser paciente, mas cauteloso antes de, às vezes, resmungar ou ficar reclamando do tempo das coisas acontecerem. Perfeito, irmão. A espera no Kairós de Deus, ela é fundamental, ela é didática e pedagógica para a nossa vida e para a nossa sobrevivência. A gente vai ver aqui, obrigado, irmão Edson, a gente vai ver que aqui nessa narrativa, nesse panorama que vamos ter aqui, a murmuração, ela traz justamente essas consequências no livro do Êxodo. Inclusive, aqui o irmão Elcimar, ele esteve pregando aqui sobre o bezerro de ouro há pouco tempo atrás, né? Consequências de quê? De uma murmuração, de não saber esperar o tempo certo e tomam atitudes que certamente tiveram consequências terríveis no livro do Êxodo com aquela geração que faleceu no deserto, né? Aquela geração ali que estava acompanhando Moisés, ela ficou pelo deserto e só quem pôde desfrutar da terra prometida, daquela terra, foi a geração que sucedeu. Obrigado, irmão Edson. Então, palavra-chave, libertação, né? Redenção, libertação pelo sangue, né? O próprio evento, o acontecimento da Páscoa no Egito, a gente consegue ver que foi um prenúncio dessa libertação de que hoje nós desfrutamos por meio do sangue vertido na cruz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Está fácil o entendimento? Ok, vamos lá. Então, o versículo-chave escolhido por esse nosso projeto de panorama bíblico para o livro do Êxodo são 2 versículos, o 26 e o 27 do capítulo 12. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então perceba que a Páscoa ao Senhor significa isso aqui, ó. Pessa, ou Passover no inglês, ó, passou por cima, passar sobre,
Foi justamente isso, foi isso que livrou o povo israelita do anjo da morte, da 10ª praga do Egito, que ia ser aplicada ao povo egípcio. A gente não vai fazer não vamos citar essa praga, não vamos citar as pragas que ocorreram, mas eu recomendo que os irmãos, mais uma vez, possam se imergir nesse livro para aprender. Essa Páscoa foi justamente um rito preparatório de consagração que Deus destinou àquele povo israelita para se preparar para o que iria ocorrer na 10ª praga. Então, essa Páscoa ela foi fundamental, foi ela que permitiu àquele povo, primeiramente, ser poupado do que iria ocorrer, do juízo de Deus sobre a nação egípcia, e, posteriormente, e isso exatamente vai provocar essa libertação por meio de Faraó, aquele povo. Mensagens messiânicas. Esse livro, o livro de Êxodo, ele traz, eu abordei 3 mensagens messiânicas, conforme eu citei no início. Uma mensagem messiânica. O que é mensagem messiânica? Cada livro da Bíblia, a Bíblia toda ela se conecta. O pastor Danilo teve aqui na aula introdutória desse propósito de EBD, ele trouxe uma figura que era tipo em semicírculos assim, né? Então, a Bíblia toda se conectando, né? Toda se conectando. O livro de Êxodo não é diferente. Ele traz para nós acontecimentos que apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo, que apontam para a nova aliança. Eu destaquei aqui 3 temas, 3 mensagens messiânicas que dizem respeito. A primeira que nós vamos ver aqui é a Páscoa, a segunda, a presença. O nosso Deus é um Deus presente, a presença de Deus no nosso meio, né, diuturnamente. E o terceiro tema, o terceiro aspecto de mensagem messiânica que eu cito aqui é a aliança. Hoje nós desfrutamos de uma aliança perfeita, imutável, eterna e a melhor e mais excelente aliança possível que poderíamos ter por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira mensagem que eu vou abordar aqui é a mensagem da Páscoa. Então, a gente consegue ver aqui, antes da 10ª praga, Deus manda que cada família israelita separe um animal sem defeito, né, imole e aplique esses sangues nas vergas, né, nos umbrais de cada residência, de cada casa. E com isso o anjo vai passar, vai ver que aqui há uma aliança, isso demonstra a aliança, e vai poupar esse povo dos primogênitos serem mortos, né? E, em decorrência disso, a nação egípcia vai sofrer com essa praga dos primogênitos. Aqui, o nosso Senhor Jesus, com o sepulcro aberto, ele ressurge. O nosso Cordeiro Pascual, ele nos dá essa bênção de não desfrutarmos da maldição eterna, da ira eterna. O Senhor aqui, por meio de Jesus, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos poupa dessa ira eterna, dessa maldição eterna, e nos concede justamente o contrário. Nos concede por meio do seu sacrifício e do seu sangue a vida eterna. Conseguiram entender? Está fácil até agora o entendimento, irmãos? Alguém quer contribuir, quer falar? Ok, então. Então, aqui, trazendo aqui uma menção dessa mensagem messiânica a respeito da Páscoa, vamos abordar o capítulo 12 de Êxodo, ele fala sobre isso tudo, tá? Então, encorajo os irmãos a lerem esse capítulo. Vou abordar aqui apenas os versos 11, 26 e 27. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor.
26. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondo-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Eu destaquei isso aqui, ó, estejam prontos para sair, porque Deus queria realmente, principalmente, que o povo não apenas saísse fisicamente, mas que o Egito saísse do coração daquele povo. Então aquela geração estava tão enxertada naquela cultura pagã, abominável, repugnante ao Senhor, que tenho certeza que essa era o principal desejo de Deus, que aquele povo se libertasse não apenas fisicamente do Egito, mas espiritualmente. E isso foi um desafio muito grande. O livro de Êxodo nos mostra isso. E essa libertação ela não teria como vir sem sangue. Não teria como vir sem o sacrifício de um animal, de um cordeiro sem defeito. E isso nos aponta justamente para o papel do nosso Messias, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tudo bem até aqui, irmãos? O pastor quer colocar alguma coisa? Eu acho muito bonito. Enquanto isso, eu bebo uma aguinha. Percebi que você estava meio... né? Mas eu acho muito bonito que assim como o cordeiro era morto, o sangue passado sobre a casa, isso livrava da morte, da mesma maneira, o cordeiro Jesus morto, o seu sangue passado sobre o nosso coração, nos livra da morte eterna. E aí é legal que ele frisou ali, estejam prontos para sair, porque nós também precisamos estar prontos para sair de uma vida de pecado, precisamos estar prontos para sair pelo mundo pregando do Evangelho, precisamos estar prontos para morrer, se preciso for, por Cristo Jesus. E é um confronto para o nosso coração, acho que hoje nessa manhã, sabe? Jesus ele faz tanta diferença no nosso coração, ou melhor, deveria fazer tanta diferença no nosso coração, que o nosso modo de agir e viver deve se converter totalmente. O povo vivia dentro do Egito, tinha práticas concernentes àquela região, concernentes àquele povo, mas a partir do momento que eles saem, Deus está falando assim: agora vocês precisam se converter dessas práticas que vocês têm feito e seguir o que eu estou ordenando. É a mesma coisa, por isso que é bonito. São sombras que apontam para a gente vivendo hoje. É a gente hoje. A gente lê o Êxodo e fala: nossa, 1.400 anos, não sei o que mais. O que essa história tem a ver com a gente hoje? Tudo! É tudo. É assim que a gente tem que viver, olhando para trás, vendo os aprendizados, vendo aquilo que Deus realmente fez no seu povo e aplicando agora nas nossas vidas também. O Alexandre tem uma pergunta. Eu me admirei de não ter, né? A balinha para ele. Tem que ganhar a bala do dia, né? Não só prontos, né, para sair, que nem o pastor falou, para sair para pregar, mas prontos, devemos estar prontos para a volta de Jesus, né? Perfeito. Assim como tem a parábola das 10 virgens, algumas se prepararam, algumas estavam prontas, e as outras... As insensatas. Simplesmente deixaram de lado, né? Então, a gente tem que ver toda essa história e olhar para nós mesmos, para o nosso coração, se a gente tem se preparado da forma correta, né? A gente pode achar que está pronto, mas, na verdade, a gente está relaxado. Né? Verdade. Então... Perfeito, Alexandre. Perfeito. Obrigado pela sua contribuição. Isso, certamente, nos traz ensinamentos para o nosso dia de hoje, conforme o nosso irmão falou. Esse é o questionamento. Estamos prontos, realmente? Estamos preparados para quando o nosso Messias vier, a sua segunda vinda? Então, fica aqui o alerta para nós. O irmão Muniz também quer falar ali. Já que a gente está passando por cima do texto todo, a impressão que a gente tem é que, assim, com todo esse tempo, o povo esqueceu de Deus. E, olhando um pouquinho mais macro, de maneira macro, as pragas foram Deus se apresentando tanto ao Egito quanto ao povo dele. Então, os acontecimentos geraram de maneira assim que o povo... Porque simplesmente, vou caminhar junto com Moisés. Quem é Moisés?
Então, para Deus mostrar quem ele era e que Moisés estava a serviço dele, as pragas foram acontecendo para que o povo fosse entendendo. Porque o povo também viveu lá no Egito, todas as pragas que caíram nos egípcios, caíram neles também. Então, para eles entenderem quem era Deus. E se você perceber toda a narrativa, os acontecimentos todos, era Deus se apresentando para eles. Eu sou o Deus que cuido de vocês. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida é Deus se apresentando. Eu estou com vocês. Amém, irmão Muniz. É a presença do Senhor, né? Diuturna nas nossas vidas. Né? O grande eu sou presente na nossa vida. E Jesus é esse Deus presente também. Emmanuel, né? Deus conosco. Aqui abordando agora, conforme eu falei, eu abordei os versos do Antigo Testamento, eu trouxe algumas passagens do Novo que confirmam essa ligação, essa conexão do livro de Êxodo em relação à Páscoa com o Novo Testamento, com Jesus. Então, aqui eu separei primeiro o capítulo do Evangelho de João, né? No dia seguinte, viu João aqui, esse João é o João Batista, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui, João Batista já dá o spoiler do que Jesus significaria para nós, né? O Cordeiro Pascual. Aqui Paulo também nos dá uma boa contribuição na sua primeira carta aos Coríntios, no verso 7 do capítulo 5. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Né? Então, aí aqui o lançais fora o velho fermento, para que sejais nova massa, eu trago uma ligação para isso aqui, ó. Estejam prontos para sair. Ó. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E aqui duas passagens do Evangelho de João, uma no capítulo 3, 16, que é emblemática, temos que ter isso de cor, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu para o sacrifício, deu por amor de nós, né? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por meio do seu sacrifício, a gente vai ser poupado desse perecimento, né? Com relação à maldição eterna, à ira vindoura. Mas teremos o quê? Ó? Isso aqui, ó, é a maior dádiva que poderemos ter, é isso aqui, uma vida eterna na presença do nosso Deus. E, finalizando aqui mais uma conexão de Êxodo com relação à Páscoa a Jesus, disse-lhe Jesus, o próprio Jesus disse, quando ele está presidindo a ceia, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Tranquilo até agora, irmãos? Ok, então sigamos. Uma outra mensagem messiânica que eu falei para os irmãos é a questão da presença do nosso Deus, uma presença constante, uma presença dioturna, em toda e qualquer situação. Aqui nós podemos ver aqui no acampamento israelita, né, uma coluna de fogo à noite, e também a Escritura diz que havia uma coluna de nuvem durante o dia. Né, e esse povo era guiado, né, aqui o tabernáculo, esse povo era guiado por essa teofania, vamos dizer, isso aqui é uma teofania, né? O que é uma teofania? Teofania é uma manifestação de Deus. Então, teos, Deus, faneia, mostrar, manifestar, é uma forma como Deus se manifesta. Então, o próprio símbolo da IPB, né, ele nos remonta para a sarça ardente, que também aprendemos aqui no nosso livro de Êxodo. É uma teofania, Deus se mostra daquela forma para Moisés também. No capítulo 3, vocês conseguem ver isso. Então, aqui a presença do nosso Deus, ó, naquele povo, ela se faz, o livro de Êxodo traz essa mensagem messiânica para Jesus com relação a nós. Jesus, a gente vai ver no próximo slide, onde há uma profecia de Isaías acerca do que esse filho, né, representaria para nós, esse filho da Virgem. Seria Emmanuel, Deus conosco. Né? Lendo ali a primeira parte em vermelho, que é a do livro de Êxodo,
nos versos 20 a 22 do capítulo 13, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, nosso Deus, ele é um Deus presente constantemente em nossas vidas. O nosso Deus é um Deus que ele se faz presente de uma forma que nós, ainda que não possamos perceber, ele está lá. E Jesus, isso aponta para Jesus também. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. Isso aqui é uma profecia de Isaías. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus, verso 23 do capítulo 1. E aqui no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 20, Jesus, quando está prestes a ascender aos céus, ele comissiona os seus discípulos, né, e, ao mesmo tempo, essa grande comissão, ela também nos comissiona, né, ela nos dá essa comissão de ir pregar o Evangelho a toda criatura, né, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, olha aqui, todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus, ele também é esse Deus presente. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente do seu Pai. Jesus é esse Deus. E isso, essa mensagem messiânica, isso para nós nos traz muito conforto, nos traz segurança, nos traz, aumenta ainda mais a nossa alegria de podermos desfrutar dessa aliança. Tudo bem até aqui, irmãos? Beleza. Então, sigamos para o terceiro tema da nossa mensagem messiânica. Quer falar um pouquinho, pastor? Deixa eu pensar o que eu vou falar. 2? Volta aí um slide, por gentileza. É você, desculpa. A gente esquece muitas vezes que Deus está do nosso lado, não só nos momentos bons, como também nos momentos ruins. E isso é visto no dia a dia, né? Eu penso na hora da escada lá, né? Que o Luigi tinha prendido o pé, né? No momento, assim, bateu um desespero tão grande, assim, no momento mesmo, né? Na hora que o pé estava preso ali, né? Que eu já comecei a pensar coisas assim terríveis. Eu falei, nossa, vai ter que amputar o pé do menino. Meu Deus do céu, não sei. Por que o senhor está deixando acontecer isso? Na hora, assim, né? Essas atitudes, na hora, revelam o nosso coração. Depois, é por isso que cada dia a gente tem que se arrepender diante do Senhor, né? Porque depois a gente analisa o caso e fala, nossa, graças a Deus. Mas no momento ali, a gente pega e erra e falha e esquece que Deus está presente em todos os momentos. Então, esse livro ele incentiva a gente a trabalhar mais isso nas nossas vidas. Até mesmo no momento de dificuldade, até mesmo no momento de tensão e tribulação, Deus está presente ali. Calma, fica em paz que Ele conduz, mesmo quando a gente passa por momentos em que o pé fica preso na escada. Você não levantou a mão antes? Já tinha dado. Eu acho que é interessante a gente ressaltar, principalmente essa parte da coluna de nuvem e da coluna de fogo, que, além de ser uma teofania, tem uma aplicação muito interessante nessa parte. Porque quando a nuvem se mexia, quando a nuvem se movimentava, assim, o povo seguia o caminho que Deus queria que o povo trilhasse. Assim à noite também. Então, a gente fazendo uma aplicação dessa ação de Deus ali na hora, a gente olha para as nossas vidas e vê, poxa, eu estou tentando aqui entender o que Deus quer que eu faça, mas parece que Ele se calou. A gente tem que entender que a gente vai até onde Deus quer que nós vá. Então, enquanto Deus estiver falando, eu vou acompanhando, que seria a própria palavra dele, a Bíblia Sagrada. Quando Ele se cala, ali eu me calo. Ali a gente para e não deixa Deus agir, deixa
ele agir no silêncio dele. Como a nuvem ia. Quando a nuvem se mexia, assim o povo andava. Quando ela parava, ali o povo parava. Então a gente precisa encarar a palavra de Deus até aonde ela nos fala. No que ela se cala, nós nos calamos. Nós não fazemos mais perguntas. Porque Deus não tem a responsabilidade de responder cada duvidazinha que nós temos. Pronto para ouvir, né, irmão? Exatamente. Obrigado, irmão Douglas. Obrigado. Essa sua fala, ela veio muito a calhar, porque se nós pararmos para observar o livro de Êxodo, ele é um livro dinâmico, né? Diferentemente de um livro poético, talvez, como Salmos, ele é um livro dinâmico. A gente vê a narrativa de Êxodo, ali, os 40 capítulos, você consegue fazer um exercício imaginativo de que a coisa está andando, a coisa está seguindo etapas, né? E o nosso Deus, ele é um Deus que não apenas é um Deus presente, mas um Deus que está em movimento, um Deus que age, né? O livro de Êxodo nos mostra isso. Obrigado, irmão Douglas. E a nossa terceira mensagem messiânica, o terceiro tema que eu destaco desse livro de Êxodo, é com relação à aliança, né? Talvez seja a mais importante e mais, não vou tirar as importâncias das outras, mas é uma mensagem que é fundamental. A aliança que nós desfrutamos hoje é o que faz a diferença para as nossas vidas, em relação à salvação, em relação à nossa vida eterna. Então, a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Jesus Cristo é o mediador. O nosso Deus, gente, é um Deus de aliança. Ele fez outras alianças antes de Moisés. Fez aliança com Abraão, ele fez aliança com Noé. É um Deus de aliança, sempre foi. E esse Deus, ele nunca rompe essa aliança. Quem acaba rompendo somos nós. Mas a aliança, essa aliança aqui, ó, ela é tão perfeita que nós, ainda que queiramos, não conseguimos romper. Ainda que a gente queira romper essa aliança, a gente não consegue. A antiga aliança, a penúltima aliança, no caso, que foi considerada a antiga aliança de Moisés, era uma aliança que o livro de Hebreus ele destaca muito. Se nós formos olhar, eu aconselho os irmãos a depois lerem o livro de Hebreus, ele é fantástico. Ele destrincha a antiga aliança e a nova aliança. É como se ele pegasse as alianças assim, fizesse um quadro, duas tabelas, né, uma tabela com duas colunas, e coloca a antiga e a nova. Ele vai fazendo esse comparativo. É muito interessante. A gente vai abordar alguns versículos desse livro dos Hebreus. Ali em vermelho está o do Êxodo, do capítulo 24. A antiga aliança, se vocês forem pegar ali, a partir do capítulo 20 até o até o capítulo 30, mais ou menos, ou 31, eu não sei agora ao certo, a gente só vai ver Deus fazendo o quê? Estatutos. Ele vai dar os mandamentos, estabelece ritos, cultos, leis civis, preceitos. Ele amarra tudo ali para aquela sociedade, que até então era escrava. Então eu vou ter que moldar vocês, para vocês fazerem jus a essa aliança que eu vou fazer com vocês. Vocês vão ter que se consagrar, vocês vão ter que estar preparados para essa aliança. Então ele estabelece mandamentos, ele estabelece a forma como se portarem diante de um holocausto, diante de oferecer sacrifícios, diante de se vestir o sacerdócio, diante de questão com o estrangeiro, questão com propriedades, do casamento. Então ele aborda tudo, todo um modus operandi que aquela nação deveria prestar para poder fazer jus àquela aliança. Aqui eu cito apenas 2 versículos que nos dá uma noção do que era essa aliança. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. No verso 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tomou o livro da aliança e o leu ao povo.
E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Percebe que aqui eles só faremos, né? Depois que receberam a leitura por Moisés, né? O livro da aliança, nós agora faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. Tomou Moisés aquele sangue, perceba que a aliança, ela demanda isso aqui, ó, sangue, e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Então, Deus faz uma aliança com aquela nação, com aquele povo, para considerá-lo como seu, eleito. Só que a gente vai ver nesses versículos abaixo que esse povo conseguiu, eu pergunto, esse povo conseguiu corresponder a essa aliança? Não. Então aqui, ó, no livro de Hebreus, do versos 8 a 10, capítulo 8, eis aí vem dias, e aqui o autor do livro dos Hebreus, ele usa uma profecia que está em Jeremias 31. Se nós formos olhar lá o livro de Jeremias, capítulo 31, tem essa profecia. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, aquela aliança que eu citei acima, no dia em que eu os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei minhas leis. Vamos ler isso aqui? Na sua mente Que bonito, né? Que bonito. Que bonito. Isso é fantástico. Uma própria ação do Senhor, né? Selando essa aliança, não permitindo que nós a quebremos, porque por meio dele, por meio do seu Espírito, estará essas leis, essas ordenanças, tanto as antigas do Novo Testamento, como as do Novo, todo o cânon bíblico vai estar impresso nas nossas mentes e inscritos nos nossos corações. Isso é fantástico, porque isso tira de nós, não um compromisso da nossa aliança, mas a questão fálica de falhar, é impossível essa aliança falhar conosco. E aqui, Jesus, ele falando, né, na ceia, ele diz, ó, isto... né, tomai e comei todos vós, né, partiu o pão e deu graças, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim, é um memorial. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos ler juntos também isso aqui? Este... Então, amados, essa aliança não tem como deixar de ser perfeita, infalível e eterna nas nossas vidas. Glória ao nosso Senhor Jesus por isso. Então, essas são as 3 mensagens messiânicas que eu destaco do livro de Êxodo. Tudo bem até aqui, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Ok, vamos lá. Aqui eu trouxe mais um último mapa, que é o mapa do movimento israelita, propriamente dito, né? Eles estavam aqui... Isso aqui é uma península, tá? Então, aproveitar uma aulinha de geografia, a Península do Sinai, né? É uma porção de terra, uma única parte dessa porção ligada ao continente, e o restante circundado por águas. Então, aqui no caso, o Mar Vermelho. Então, a Península do Sinai... Aqui eles saem de Ramsés, esse aqui é um suposto, né? Uma suposta linha de movimento do Êxodo. Então, não havia esse caminho aqui, ó. Poderia chegar até lá, não poderia? Não é? Aí eles têm que passar por isso aqui tudo, ó. Mas o próprio Deus, e aqui tem essa confusão toda, ó. Olha a confusão aqui, ó. Para depois continuar.
40 aninhos aqui, ó. Então, o próprio Deus, a própria Escritura, ela diz por que eles não tomaram esse caminho aqui, ó. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, essa terra aqui, ó. Embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então, a gente consegue ver que havia uma pedagogia de Deus para esse caminho, para essa peregrinação. Certamente, eles não estavam preparados para fazer esse caminho aqui. E o próprio livro de Êxodo, se os irmãos, mais uma vez eu encorajo os irmãos, peguem durante essa semana os 40 capítulos e façam a imersão nesse livro. Ele traz muito ensinamento para nós. O próprio livro, a própria narrativa desse livro, ela dá demonstrações de que esse povo não tinha condição de fazer essa peregrinação direta pela terra dos filisteus. E agora são as aplicações para nós. Por que devemos ler o livro de Êxodo? Por que eu devo ler esse livro? E aqui eu destaquei alguns aspectos que eu creio que nós devemos sair daqui hoje para refletir, para pensar, e não somente refletir e pensar, mas praticar por meio da nossa obediência, praticar por meio da nossa conduta prática, ação prática. Então, por que devo ler esse livro? Devo ler esse livro para lembrarmos, nós devemos ler esse livro para lembrarmos que a oração move o coração de Deus. Nós lemos lá o livro de Êxodo, aliás, ele tem tem um compêndio de oração, né? E aquele que eu destaquei lá no início, o povo, ele ouviu o clamor daquele povo, né? Aquele povo, apesar de ter perdido a ancestralidade dos patriarcas ali na questão do culto a Deus, da presença de Deus, uma coisa é certa, no sufoco eles não deixaram de orar, né, pastor? Então, assim, esse livro nos traz uma lembrança de que a oração ela move o coração de Deus. Um segundo aspecto, a segunda lição, para aprendermos a nutrir um espírito de gratidão ao Senhor, né? E com isso, a gente nutrindo um espírito de gratidão, a gente repreende esse espírito aqui, ó, de murmuração. Tá? A murmuração traz consequências. O livro de Êxodo também nos traz essa questão. Então, nutrir um espírito de gratidão, a gratidão agrada a Deus. A gratidão ela é como se fosse um sacrifício, um holocausto nosso ao Senhor, de que nós nos deleitamos com as bênçãos de Deus, com as ações de Deus, para não cairmos no engodo mortal da murmuração. Aqui uma geração ficou 40 anos morta, caiu no deserto e não adentrou na terra prometida, por causa disso aqui, ó. Para aprendermos a saber esperar no tempo do Senhor. O irmão Edson destacou bem isso na sua fala, né? Aquele povo que estava ali ao pé do monte, ao sopé do monte do Senhor, do Monte Horebe, do Monte Sinai, não quis esperar o Senhor, não quis esperar Moisés, achou que estava demorando, e a gente sabe o desfecho no capítulo 32, bezerro de ouro. O irmão Simar trouxe aqui uma pregação desse episódio. Um outro aspecto, para aprendermos lições valiosas sobre a Páscoa, são as mensagens messiânicas, né? A presença do nosso Deus e a aliança de Deus para conosco. E a mais importante, né? Para aprendermos mais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, espero que com isso nós nos encorajemos a nos imergirmos nesse livro de Êxodo, nesses 40 capítulos. Eu creio que eles vão certamente trazer lições práticas para a nossa vida. Ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus vive e reina, a Ele toda honra, glória, majestade e poder. Amém. Pastor? Alguma dúvida? Pergunta? Sugestão? Crítica? Eu acho que não chega ali.
Só para complementar. Complementar não, né? Complementar uma hora de aula aqui, rapidinho. Não, retiro o que disse, mas o livro de Êxodo, eu tinha raiva. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha raiva de passar por esse texto, porque ver o povo saindo do Egito, aí Deus está ali na presença, com a presença dele, através de coluna de fogo e também de nuvem. E aí aquele povo vai para o deserto e reclamação atrás de reclamação. Eu sentia raiva. O povinho chato, né? Que eles pensam que são, né? E eles vendo a Deus ali, né? A presença de Deus na frente deles. E eu pulava, assim, essa história. Mas aí, das outras vezes, eu fui lendo com mais calma, percebendo que eu estava ali. Tipo, orava para tal coisa acontecer, Deus concedia aquilo, recebia aquilo com maior alegria, mas na semana seguinte estava reclamando por causa daquilo. Estava reclamando, pô, Deus, eu pedi isso aqui, mas não pedi dessa forma, né? E aí a gente olha para o texto e percebe que nós somos iguais, se não piores. Eu acho que piores, viu? Muito provavelmente a gente já tem a revelação toda na nossa mão. Pois é, e a gente gosta de reclamar. E isso dói no meu coração quando eu vejo esse texto novamente. Eu vejo como eu não estou melhor. Sim, devia estar acontecendo mudança para melhor. E é uma luta constante, mas ainda assim a gente reclama. Eu reclamo. É complicado, mas é necessário a gente passar por... Mas quando a gente relembra tudo isso, é Deus mostrando, ok, você está pior, mas vamos lá. Sou um Deus de recomeços, né? Vamos lá, você tem mais uma chance. Vamos lá, meu filho. Vem. É igual pai para filho. Quando o Luigi erra, não vou simplesmente, sai dessa família e manda ele embora de família, né? E às vezes dá vontade, porque você fala várias vezes, não faz isso, não faz isso. Não só o Luigi, tadinho. O Léo, o Romeu, você faz isso, não faz. Faz isso, não faz. Quer saber? Sai da família. Não é assim. E quando a gente vê lá nas leis e como o povo de Israel tratava, né, os pecados e tudo mais, era basicamente apedrejamento ou era expulso, morte. Essa era a antiga aliança. Agora, ou seja, você não cumpre, você vai embora de um jeito ou de outro. A gente vai para a nova aliança, você realmente não consegue sem mim. Mas vamos que eu estou junto com você. Exatamente. E vamos que vamos. Benção. Então vamos nos levantar, terminarmos orando, que durante o dia você possa meditar nesse livro, né? À noite a nossa liturgia e o sermão também vão estar no livro de Êxodo, né? O tema aliança no dedo ou aliança no chão? Qual é a sua decisão? Êxodo 23. Eu sempre falo, porque eu tenho que fazer isso, porque senão eu esqueço as coisas na hora. Então, ore para que Deus fale ao seu coração, até rimou de novo. E que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa lição preciosa que tivemos hoje, ó Deus, por sermos mais uma vez empolgados pela Tua Escritura, ó Deus. Leva-nos para casa em segurança, ó Deus, e que seja um dia bem gostoso diante do Senhor e que logo mais à noite possamos estar aqui para cultuarmos esse Deus que é presente nas nossas vidas. No nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, querido. Bom domingo para você.